Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Charles Spurgeon. Oração, um remédio para a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Nós temos a faculdade da previsão, porém, com todas as nossas faculdades, ela foi pervertida e, com frequência, tem sido objeto de abuso. É bom que um homem tenha uma santa preocupação e preste a devida atenção a cada detalhe de sua vida, porém, é muito fácil convertê-la em uma preocupação profana e tratar de arrebatar da mão de Deus este ofício da providência que lhe pertence e não a nós. Quão frequentemente Lutero gostava de falar sobre os pássaros e da mesma maneira como Deus cuidava deles. Quando estava cheio de preocupações, costumava invejá-los constantemente, porque levavam uma vida tão livre e feliz. Lutero fala do doutor Gorriol e do doutor Zorzal e de outros pássaros que costumavam se aproximar e falar com o doutor Lutero, dizendo-lhes muitas coisas boas. Vocês sabem, irmãos, que para as aves do céu parece-lhes melhor serem cuidadas por Deus do que serem pássaros cuidados pelo homem. Uma pequena menina londrina que foi ao campo disse em uma ocasião: "Mamãe, veja esse pobre passarinho, não tem nenhuma gaiola. Isso não me parece uma perda para o pássaro, e se vocês e eu estivéssemos sem gaiola, sem a caixinha de sementes e sem um recipiente com água, não nos seria uma grande perda se fôssemos lançados ao acaso a gloriosa liberdade de uma vida de humilde dependência de Deus. Essa gaiola de confiança carnal e essa caixa de sementes que sempre estamos nos esforçando em encher constituem a preocupação desta vida mortal. Mas aquele que tem graça para estender suas asas e planar para longe, até chegar ao céu da confiança divina, pode cantar todos os dias e ter esta canção como lhe sendo própria. Mortal, cessa de afanar-te e de afligir-te, Deus provê para o amanhã. Então, aqui está o ensinamento do texto: por nada andeis cheios de cuidado. A palavra cheios de cuidado não significa exatamente agora o mesmo que significa quando a Bíblia foi traduzida. Ao menos, transmite-nos um significado diferente do que transmitia aos tradutores. Eu diria que devemos ter cuidado. Tenham cuidado é uma boa lição para os meninos e jovens quando começam a vida. Porém, no sentido em que a palavra cuidado era entendida nos tempos dos tradutores, significava que não devemos ter preocupação, isto é, que não devemos estar cheios de preocupação. O texto quer dizer: não estejam ansiosos, não estejam pensando constantemente acerca das necessidades desta vida mortal. Vou lê-lo outra vez, esticando um pouco a palavra, e então vocês entenderão seu significado. Não andem cheios de preocupações por nada.
Ó, que Deus nos ensine a evitar o mal que é proibido aqui e a viver com essa santa despreocupação que é a mesmíssima beleza da vida cristã, quando toda a nossa ansiedade é lançada sobre Deus, e assim podemos gozar e regozijarmos em seu providencial cuidado para conosco. Ah, diz alguém, não posso deixar de me preocupar. Bem, o tema desta noite é para ajudá-lo a abandonar a preocupação. E, primeiramente, considerem aqui o que substitui a ansiedade. Por nada andem ansiosos. Vocês devem orar por tudo. Este é o substituto da preocupação, oração e súplica. Em segundo lugar, notem o caráter especial desta oração, que há de converter-se no substituto da ansiedade. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E logo espero que nos sobrem uns minutos para considerar o doce efeito desta oração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar, para começar então, aqui está, primeiramente, o substituto da ansiedade. Eu proponho que para muitos de nós, é certo que nossas preocupações são múltiplas. Uma vez que fique preocupado, ansioso e inquieto, você nunca será capaz de contar seus anseios, ainda que possa contar os cabelos da sua cabeça. As preocupações são propensas a se multiplicarem para os que estão cheios delas. E quando você está tão cheio de ansiedades que pensa que chegou ao limite, com certeza receberá outra colheita de ansiedades que tem crescido a seu redor. A tendência de se deixar dominar por esse hábito maligno da ansiedade o leva a permitir que ela estabeleça seu domínio sobre a vida até o ponto de não valer a pena a vida em razão da ansiedade que temos com ela. Os afãs são múltiplos, portanto, as suas orações devem ser múltiplas. Convertam em uma oração tudo o que seja uma preocupação. As ansiedades devem ser a matéria-prima de suas orações, e assim como os alquimistas esperavam converter a escória em ouro, assim vocês, por uma santa alquimia, de fato, convertem em um tesouro espiritual o que naturalmente teria sido uma preocupação por meio de uma oração. Batizem cada ansiedade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim convertam-na em uma bênção. Você tem ansiedade em possuir? Tome cuidado para que a ansiedade não o possua. Quer obter lucro? Preocupe-se em não perder mais do que ganha com seus lucros. Suplico-lhe encarecidamente que não tenha ansiedade em ganhar mais do que você se atreve a converter em uma oração. Não deseje ter aquilo que você não se atreveu a pedir para que Deus lhe dê. Meça seus desejos de acordo com uma norma espiritual, e assim você será guardado de tudo o que se assemelha à cobiça. Muitas pessoas ficam preocupadas por causa de suas perdas, perdem o que ganharam. Bem, este é um mundo no qual existe a tendência a perder. As secas seguem as enchentes e os invernos esmagam as flores do verão. Não se surpreendam se vocês perdem como o fazem outras pessoas. Antes, orem sobre suas perdas. Vá para Deus com elas e, em vez de se inquietar, convertam-nas
em uma oportunidade de esperar no Senhor e dizer: Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Faz-me entender porque contendes comigo e livra teu servo de se queixar alguma vez de ti, sem me importar com o que tu permites que eu perca. Talvez você diga que sua ansiedade não é nem por causa de seus ganhos, nem suas perdas, mas apenas por causa do seu pão diário. Ah, bem, você tem promessas para isso, e você sabe. O Senhor disse: habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Ele lhe dá um doce incentivo quando diz que ele veste a erva do campo, e não o vestirá muito mais, homem de pequena fé? E o Senhor Jesus manda que você considere as aves do céu, que nem semeiam, nem armazenam em celeiros, e contudo, seu Pai Celestial as alimenta. Achegue-se ao seu Deus, então, com todos os seus anseios. Se você tem uma grande família e uma raquítica renda e enfrenta muitos problemas para substituir e para prover coisas honestas aos olhos de todos os homens, você tem muitas escusas para bater a porta de Deus e muitíssimas razões para ser achegado com frequência no trono da graça. Eu lhes peço que convertam as preocupações em algo muito proveitoso. Eu me sinto à vontade para apelar a um amigo quando realmente tenho que resolver algo com ele. E vocês podem ser ousados para apelar a Deus quando as necessidades lhes oprimirem. Em vez de se preocupar por qualquer coisa com um inquieto afã, convertam-na de imediato em um motivo de renovada entrega à oração. Ah, dirá alguém, mas eu estou perplexo, eu não sei o que fazer. Bem, então, querido amigo, você deveria certamente orar quando não pode saber se deve tomar o caminho da mão direita ou da mão esquerda, ou se deve continuar em linha reta, ou se você deveria regressar. Em verdade, quando você está em meio de um nevoeiro, tal que não consegue ver a seguinte lâmpada, então é tempo de orar. O caminho será esclarecido diante de você muito repentinamente. Com frequência, eu mesmo tenho tido que provar esse plano, e dou testemunho de que, quando tenho confiado em mim mesmo, tenho sido um gigantesco insensato. Mas quando tenho confiado em Deus, então Ele tem me conduzido e me mantido na via correta, e não tem existido nenhum erro a respeito. Eu creio que os filhos de Deus cometem frequentemente os maiores absurdos com relação às coisas simples do que com relação a assuntos difíceis. Vocês sabem o que aconteceu com Israel quando chegaram aqueles gibeonitas com seus sapatos velhos e remendados e mostraram o pão que estava mofado, que, segundo disseram, os haviam tirado quentes de seus fornos. Os filhos de Israel pensaram: este é um caso claro. Estes homens são forasteiros e vieram de um país distante. Podemos fazer aliança com eles. Estavam certos de que a evidência de seus olhos confirmava que eles não eram cananeus. Assim, não consultaram a Deus. Toda a situação parecia tão clara que fizeram uma aliança com os gibeonitas, a qual foi um problema para eles posteriormente. Se fôssemos a Deus em oração para tudo, nossas complexidades não nos conduziriam a mais erros do que nossas simplicidades. Em casos simples, assim como em casos difíceis, devemos ser guiados sempre pelo Altíssimo. Talvez outro amigo diga: mas eu estou pensando no futuro.
Você está? Bem, primeiro, permita-lhe perguntar-lhe o que você tem a ver com o futuro. Você sabe o que um dia trará? Anda pensando sobre o que será de você quando for velho. Porém, você está certo de que chegará a ser velho? Eu conheço uma mulher cristã que costumava se preocupar com a maneira como seria enterrada. Essa pergunta nunca me incomodou. E há muitos outros assuntos acerca dos quais devemos nos preocupar. Podemos encontrar sempre um pau para golpear um cachorro? E se precisam de uma ansiedade, vocês podem geralmente encontrar uma para com ela golpear suas próprias almas. Mas essa é uma pobre ocupação para qualquer um de vocês. Em vez de fazerem isso, converta cada coisa que possa ser um motivo de ansiedade em um motivo de oração. Não passará muito tempo até que tenha um motivo de ansiedade. Assim não passará muito tempo sem que tenham um tema de oração. Eliminem esta palavra ansiedade e escrevam simplesmente em seu lugar esta palavra oração. E então, embora suas preocupações sejam múltiplas, suas orações também serão múltiplas. Notem a seguir, queridos amigos, que uma preocupação indevida é uma intrusão na esfera de Deus. É fazer de si mesmo o pai da casa no lugar de ser um filho. É fazer de si mesmo o Senhor, em vez de ser um servo para quem o Senhor provê suas rações. Agora, se em vez de fazer isso, você converter a preocupação em oração, não haverá intrusão, pois você pode vir a Deus em oração sem ser acusado de presunção. Ele o convida a orar, mas ainda, aqui, por meio de seu servo, ordena-lhe que sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ações de graças. Além disso, as preocupações não nos servem de nada e nos causam um grande dano. Se você fosse se preocupar tanto quanto desejasse, não poderia crescer 1 polegada a mais, nem fazer crescer outro cabelo em sua cabeça, nem mudar a cor de um cabelo branco ou para preto. Isso nos disse o Salvador, e ele pergunta se a preocupação falha em coisas tão pequenas, o que ela poderia fazer nos mais elevados assuntos da providência? Não pode fazer nada. Um agricultor visitou seus campos e disse: "Não sei o que acontecerá conosco. Se esta chuva continuar, o trigo será destruído. Não teremos nenhuma colheita, a menos que tenhamos um bom clima." Caminhava para cima e para baixo, apertando suas mãos, se preocupando e incomodando a todos os membros da família. Mas não produziu nem um só raio de luz do sol, apesar de toda a sua preocupação. Com toda sua linguagem petulante, não pôde dispersar nenhuma nuvem, nem pôde deter uma só gota de chuva, não obstante todas as suas murmurações. Então, de que adianta seguir correndo seu próprio coração, se não podem obter nada com isso? Aliás, isso debilita nosso poder de nos ajudar e, especialmente, nosso poder de glorificar a Deus. Um coração cheio de ansiedades nos impede de julgar retamente em muitos assuntos. Frequentemente, tenho usado o exemplo, não conheço outro melhor, de tomar um telescópio, soprar sobre ele o cálido alento de nossa ansiedade, aproximar os olhos e logo dizer que não se pode ver nada a não ser nuvens. É evidente que não podemos
e nunca o faremos enquanto exalarmos nossa respiração sobre ele. Se fôssemos imperturbáveis, tranquilos, serenos e dominados por Deus, faríamos o correto. Deveríamos ter, como dizemos, presença de espírito no tempo de dificuldade. O homem que tem a presença de Deus pode esperar ter presença de espírito. Se esquecemos de orar, surpreende-se de que estejam todos inquietos, preocupados e que façamos a primeira coisa que nos ocorre à mente, que é geralmente a pior, em vez de esperar até ver o que se deve fazer e logo fazê-lo confiante e com fé, como aos olhos de Deus, a ansiedade é prejudicial. Porém, basta que convertam essa angústia em oração e então toda a ansiedade se tornará em benefício para vocês. A oração é um material maravilhoso para construir a estrutura espiritual, pois nós mesmos somos edificados pela oração, crescemos em graça pela oração, e se formos a Deus com petições em todo momento, seremos cristãos que crescem rápido. Eu disse a uma pessoa esta manhã: ore por mim, porque é um tempo de necessidade. E ela me respondeu: não tenho feito outra coisa desde que acordei. Fiz o mesmo pedido a várias outras pessoas e todas me disseram que têm estado orando por mim. Fiquei tão contente, não somente por mim mesmo, por saber o benefício de suas orações, mas também por causa delas mesmas, pois certamente crescerão por esse motivo. Quando os passarinhos seguem batendo suas asas, estão aprendendo a voar. Os tendões se fortalecem e os pássaros abandonam o ninho em breve. Esse preciso bater de asas é educação e o intento de orar, o gemer, o suspirar, o clamar de um espírito cheio de oração, e é em si mesmo uma bênção. Acabem então com esse hábito prejudicial da ansiedade e pratiquem o hábito enriquecedor da oração. Vejam como conseguem assim um duplo ganho: primeiro, evitando uma perda, e em segundo lugar, obtendo aquilo que realmente os beneficiará a vocês e a outros também. Logo também, as preocupações são o efeito do esquecimento de que Cristo está próximo de nós. Notaram qual é o sentido do contexto? O Senhor está próximo. Por nada andeis ansiosos. O Senhor Jesus prometeu voltar, e ele poderia vir esta noite. Ele pode aparecer em qualquer momento. Então Paulo escreve: o Senhor está próximo. Por nada andeis ansiosos, mas sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica com ações de graças. Ou, se apenas pudéssemos estar nesta terra como em uma mera sombra e viver como aqueles que terminaram cedo esta pobre vida transitória, se sustentássemos todas as coisas terrenas com uma mão muito frouxa, então não estaríamos nos ansiando, preocupando-nos e nos inquietando, mas nos dedicaríamos a orar, pois assim seguraríamos o real e o substancial e plantaríamos nosso pé sobre o invisível, que é, acima de tudo, o eterno. Ó, queridos amigos, que o texto que lhes tenho lido repetidamente caia agora dentro de seus corações, assim como um seixo rolado cai dentro de um lago de montanha e, ao penetrar, gere círculos de consolo sobre a própria superfície de suas almas. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que ouviu esta palavra. Que palavra poderosa! É a primeira parte da palavra.
Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos, na segunda parte e em todos os vídeos aqui do canal. Amém!